A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ADCast. A paz do Senhor Jesus. Olha, eu quero dizer para você que esse podcast está imperdível. E se eu fosse você, não deixaria pela metade por nada. Escute até o final, que o Senhor tem coisas maravilhosas para falar ao seu coração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de inscrever e compartilhar essa bênção em nome de Jesus. Amém, é verdade, Giane. Esse podcast hoje, esse livro aqui, eu estava fazendo uma releitura, né, para a gente gravar aqui, né, hoje. E assim, o Senhor falou muito comigo. Foi um momento muito especial que eu tive. Tamanha foi a grandeza dessas palavras que assim, realmente mexe com o nosso interior, né, com a nossa estrutura de pessoas mesmo, de cristãos, né? E eu tenho certeza que essa palavra aqui vai trazer algo novo na sua vida também. Então, já se inscreve aí, já compartilha, já coloca aí o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos aqui. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Nós temos a Livraria Jerusalém, que sempre nos presenteia aí com livros, né? Aí, mostra o livro de hoje, Anne, O Temor do Senhor, esse livro aqui que a Jerusalém lá do nosso amigo Eliel e da Débora. Um abraço para vocês, muito obrigada, viu, pela parceria. A iBrand Marcas e Patentes, né, que faz o registro da sua marca, da sua patente, de qualquer trabalho que você precisar. E obrigada aí ao meu esposo Eduardo, né, que tem nos abençoado, então muito obrigada. E a Valesca Pablini, né, que é a nossa maquiadora oficial. Valesca, muito obrigada. E se você precisa também de um serviço desse, entre em contato com eles, está tudo aqui descrito na descrição do nosso vídeo. E para você que está aí na sua casa, talvez em algum momento até de correria, eu gostaria de iniciar diferente esse podcast, Adriano. Eu queria que nós fizéssemos uma oração. E que através dessa oração você prepare o seu coração para esse conteúdo que vai ser ministrado. Nós precisamos entender que existe um caminho a ser preparado, que não existe a possibilidade de acessar riqueza sem uma preparação desse caminho, né? Sem um fundamento. Então, você aí onde você está, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos apresentar cada pessoa que está nos escutando nesse momento, que aonde esse vídeo tiver alcance, que aonde ele alcançar, no Brasil, fora do Brasil, não importa. Senhor, que uma chama viva do céu possa ser implantada, que uma semente que nada nem ninguém possa arrancar possa ser plantada. Jesus, e que o temor do Senhor possa se manifestar e que esse temor possa produzir vida de Deus em abundância, em nome de Jesus. E esse é o tema do livro de hoje, do mesmo autor de Isca de Satanás, John Bevere, O Temor do Senhor, o segredo para conhecer Deus na intimidade. Esse livro poderoso que nós estamos falando, ele é um livro que ele foi construído em etapas. Quando você for ler, você vai perceber uma evolução na escrita. Ele começa contando experiências, depois ele traz bases bíblicas fundamentadas, para a gente construir, né, para a gente entender o que é o temor do Senhor. Exatamente, ele vai colocando como se fosse tijolinhos. Isso. Mas exato. Antes da primeira parede aparecer, foi cavucado buracos e mais buracos no fundamento. E ele fala sobre isso, sobre uma construção de uma casa no período em que ele escrevia esse livro, né, Adriana? E nós vamos começar, Adriana, falando sobre o primeiro capítulo, que é quando ele faz menção de uma experiência que Deus permitiu ele viver. Adivinha aonde? Só para variar. No Brasil. O John Bevere é um escritor estadunidense, né? Então, ele tem um ministério internacional, então ele prega em vários países, né? E essa experiência que eu fiquei assim, eu fui lendo, Diana, eu fui comendo o negócio, sabe? Incrível mesmo. Foi aqui no Brasil. Eu acho que foi em Brasília, se eu não me engano. Ele falou que foi na capital. Interessante, Adriana, porque nessa experiência ele conta que ele veio com muita expectativa para o Brasil e ele ia pregar numa igreja grande de 4.000 membros. Ele não cita por ética, né, a igreja, mas ele fala que quando ele chega lá, naquele lugar, naquele grande auditório de 4.000 pessoas esperando, ansiosos, depois de uma bela recepção, ele percebe que tinha algo faltando.
Ele escutou o louvor e ele disse que não conseguiu perceber de maneira notória a presença do Senhor. Era tudo muito organizado, tudo muito excelente, mas faltava na essência a presença do Senhor manifestando naquele culto ali. E o Senhor falou muito forte ao coração dele. Falou que ele deveria ministrar uma palavra relacionada ao que era o temor do Senhor. E ele conta que um pouco antes dessa experiência, ele foi ministrar em uma outra igreja nos Estados Unidos. E que o pastor, né, que ministrou, rebateu, depois corrigiu, rebateu muito, né, naquela conferência o que ele falou. Sobre o temor do Senhor. Sobre o temor do Senhor. E ele foi orar depois daquilo e perguntar para o Senhor. Porque se ele estava, inclusive eu abri bem nessa parte, ele entrou, o pastor fez como se fosse uma correção da mensagem que ele tinha pregado, e ele ficou sentado ouvindo e se perguntou, será mesmo que eu estou falando uma coisa errada, uma besteira? Sim. E ele fala aqui, eu entrei na presença do Senhor com o coração aberto e me submeti a qualquer correção que ele quis me dar. Aprendi que a correção de Deus é sempre para o meu bem. Ele nos corrige para que possamos ser participantes da sua santidade. Isso aqui está lá em Hebreus 12. E quase que imediatamente ele sentiu uma paz, né, a presença de Deus ali, e ele não, nessa experiência que ele conta aqui, ele não sentiu assim que a palavra, né, da parte do Senhor, ele não sentiu que o Senhor tinha uma correção para a vida dele. Exatamente. Ele não sentiu isso. E aí, Diane, e você dando essa abertura aí do livro, eu me lembrei de uma experiência que eu passei, inclusive nos Estados Unidos, quando eu morei lá, de um amigo. A gente estava num ambiente, era até um aniversário, e aí teve uma palavra, né, do pastor, era o aniversário do meu filho, do Nicolas. E ele falou que aqueles que temem o Senhor, eu não lembro qual era exatamente o versículo, mas eu sei que ele usou essa palavra de temer ao Senhor, falando para o aniversariante, você precisa temer ao Senhor. Na hora, um colega, ele fez o seguinte comentário, nossa, temer ao Senhor, ter medo de Deus, porque aí essa palavra estava sendo falada em português, mas estava traduzindo para o inglês. E aí ele falou temer, e ele usou a tradução fear, né, que é uma tradução assim, de sentir medo. Olha só, né? E aí ele falou assim, eu lembro que ele fez uma crítica, e na hora, eu nem eu vi que tinha uma coisa estranha, assim, porque assim, quando a gente fala de temer ao Senhor, né, a gente sempre escuta isso desde criança, né? Eu nunca ouvi essa palavra no sentido de ter medo do Senhor. Eu não sei se você aí já teve essa percepção também, Diane, mas assim, o que é totalmente errado, porque se você já teve essa percepção de ter medo de Deus, não é isso que esse livro vai falar. Exatamente. Né? E é isso aqui que Deus colocou no coração dele quando ele entrou na presença dele. Não é sentir medo de Deus, de entrar na presença de Deus. Não é esse tipo de temor que esse livro aqui fala para nós. E é tão interessante que é o oposto disso. Exatamente. O medo que vem por causa da culpa, que é um reflexo da vergonha por causa da natureza caída, do pecado. É uma coisa totalmente oposta ao temor do Senhor. Quando você teme ao Senhor, você se aproxima. Quando você tem medo, você se distancia. Se distancia. Então, Exatamente, Adão Diane. teve medo. Isso, correu, se escondeu. E se escondeu de Deus. Exato. Ele não temeu, ele teve medo. Uhum. Ele teve medo do julgamento, porque ele sabia que eles tinham caído em desobediência, e eles sabiam que eles teriam que ter consequências. Uma coisa interessante, que eu já quero abrir esse parênteses, que nós temos que entender. Existem muitas pessoas na igreja, Adriana, que ao cair no erro, ao se distanciarem do Senhor em algum momento, em vez de pegar o caminho do arrependimento, abrem espaço para o caminho que Satanás propõe. Você sabe qual que é o caminho que Satanás propõe quando você peca? O caminho da culpa e da vergonha. Só que o caminho da culpa, ele vai te distanciar de Deus. Só que o caminho do verdadeiro arrependimento é o caminho do temor a Deus. Isso. Exato. E quando você teme ao Senhor e tem o verdadeiro arrependimento, você vai viver uma vida que agrada ao Senhor. E é interessante isso, porque quando a gente fala de um verdadeiro arrependimento, é aquele arrependimento que faz você mudar a sua trajetória. De onde você está indo. Você nunca mais passa por aquele caminho.
Você sabe que aquilo ali... Não é que você não vai errar, né? Não é isso, não é que você não vai pecar. Exatamente. Mas você não vive na prova, você não é mais escravo. Porque Sim. eu ouvi até uma palavra essa semana aqui na nossa igreja, que as pessoas que pregam tanto a liberdade, né, tem liberdade, livre, na verdade elas querem, essas pessoas são escravas do pecado. Elas acham que tem liberdade, né? Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, né? Mas assim, elas acham que tem liberdade, mas na verdade elas são escravas dessa liberdade que ela acha que ela tem. Exatamente. Né? E a verdadeira liberdade é quando você, tendo a possibilidade de escolher o mal, você escolhe não fazer. Porque você compreende Exatamente. Que a sua escolha tem consequências. Isso. Olha, e se a gente for calcular isso na íntegra, pensa comigo. O que você faz da aparente liberdade que você tem? Porque você pode pensar que você é livre. Pode, você tem esse direito. Mas a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai certamente colherá. Então você pensa assim, nossa, mas o ímpio não colhe. O ímpio não colhe. Nós já falamos em outros podcasts sobre isso. Sobre como o Senhor revelou-se a Asaf, no Salmo 73, sobre a realidade do que acontece com o ímpio. Talvez aqui, se você espera de Deus apenas nessa vida, você é o mais miserável dos homens. Tem uma eternidade ainda para muita gente se organizar com muita coisa. 1000 anos, calma. Né? Tem 1000 anos e mais a eternidade. Mais a eternidade. Tem o milênio e ainda muita coisa. Então, assim, nós temos que entender que existem coisas além dos nossos olhos naturais e que nós temos que considerar. O temor do Senhor é uma coisa tão sutil, tão invisível, como o joio e o trigo. Tem muita gente dentro da igreja que, como o livro vai dizer, honra o Senhor com seus lábios. Mas, de fato, a aparência das coisas não é algo que atrai o Senhor. O Senhor olha a essência, o coração e a sinceridade de alma. E eu vou te falar uma coisa. Talvez você esteja em uma fase da sua vida onde você talvez até cogite a possibilidade de que Deus te esqueceu. Tamanho as dores, as dificuldades. Mas se o temor do Senhor estiver no seu coração, você vai crer na palavra dele, isso vai ser suficiente. Porque ele disse que ele nunca, jamais vai te abandonar. Isso. E isso é suficiente. Isso é verdade, Diane. E voltando no exemplo que você estava dando, que o próprio autor nos deu, né, da experiência dele aqui no Brasil, só para a gente fechar isso, né? Quando ele toma o microfone, né, depois de ter percebido a atmosfera do local que, como ele relata lá, não tinha presença de Deus. Era um culto, era uma reunião. Uma reunião, né, sem o mais importante. E sem reverência. E ele começou a falar, exatamente, isso. Reverência é uma palavra que é fundamental para a gente entender o temor. Porque ele falou que tinha pessoas bocejando. Não que isso seja uma coisa errada, né? Mas assim, se você está num lugar e você está com uma reverência apropriada, a sua postura é outra. O cansaço que você está, o seu corpo produz uma endorfina, não sei, fala aí, Diane, adrenalina. Sim. Que a sua postura é outra. Você já deve ter uma experiência nesse sentido. Você está em algum lugar, você pode estar cansado, né, com o corpo assim, mas você vai entrar na frente de um juiz, por exemplo. Você não vai entrar de qualquer jeito. Você não vai entrar bagunçado, bocejando, espreguiçando ou conversando com quem está com você. Exatamente. Você não vai entrar fazendo isso, porque você entende que aquele momento ali você precisa se portar de uma maneira diferente. Então, assim, ele fala muito dessa reverência, de pessoas conversando. Nesse culto, ele fala, inclusive, pessoas conversando uma com as outras ali, e o culto acontecendo. Um em pé cantando, o outro sentado, escorado, mascando chiclete. Né? Veja bem, todas essas coisas, às vezes a gente passa por uma situação dessa, mas assim, o que ele quer falar é que aquele ambiente ali, Deus não ia se manifestar
Porque a presença dele parece que não era desejada Sim. naquele ambiente ali. Então, por que que Deus vai se manifestar num lugar onde a presença dele não é desejada, não é querida? As pessoas não estão ali, tanto faz, se tem ou se não tem. Sim, exatamente. Né? Até mesmo porque a palavra de Deus nos dá uma direção para a manifestação do Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis Quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. Não é de aparência. Não é apenas sentar. E ir pro culto e sentar e achar seu corpo na cadeira e falar assim, mas eu vim pro culto. É mesmo, mas você trouxe o coração, a mente, a alma, a cognição, a inteligência, a você adoração, tá realmente a oferta. ali, você naquele tá ali. lugar? Você está realmente cantando aquela letra? Sim. Ou você está só deixando a música te levar? Exatamente. E é tão interessante, Adriana, que ele fala que quando ele foi pregando sobre o temor do Senhor. Que ele já deu uma abertura, assim, né? Ele já fez ficou 1 minuto em silêncio. Ele ficou 1 minuto em silêncio, exatamente. Antes dele começar a pregar, 1 minuto em silêncio. Ele não falou nada. Ele pegou o microfone e não falou nada. O que aconteceu? Automaticamente as pessoas pararam de conversar, sentiram o silêncio, falou, opa. Quando o auditório ficou em silêncio, ele começou a falar, e aí eu lembro aqui, que eu não sei em que página exatamente está, mas eu lembro dele ele não cumprimentou com a paz do Senhor, com nada disso. Eu acho que ele já chegou perguntando, você acha que a presença de Deus está aqui? Se eu não me engano, foi exatamente essa pergunta que ele fez. Sim. Você acha que a presença de Deus está aqui? E o auditório, né, a igreja, se calou. Sim. E aí ele começou. Aí ele foi falar tudo isso que nós, né, assim, dessa maneira, né, da presença de Deus, tem que ser algo desejada. Porque quando ela é desejada, a sua postura é diferente. Exatamente. E é tão interessante que você está pensando assim, nossa, mas esse povo deve ter ficado com medo desse pastor de Deus. Não, muito pelo contrário. Nossa, ficou... Eles reverenciaram o momento, eles entenderam que precisavam ali priorizar ao Senhor Jesus e a palavra, muito mais do que o amigo que estava ao lado. Eu acredito que era uma igreja jovem, pelo que ele descreve, dá a entender, né? É verdade. E sabe o que a gente compreende? Que às vezes você está na igreja, eu não sei se é o tempo de crente, se é 1 ano, 10 anos, 20, 40 ou 50. E talvez você se pergunta por que você ainda não teve uma experiência profunda o suficiente com Deus? O que ainda te falta para sentir aquele algo a mais? E talvez esse livro possa te trazer respostas. Porque nesse culto, a palavra foi direcionada sobre o temor do Senhor, sobre a importância de referenciá-lo, de buscá-lo de todo o coração, de ter ele como prioridade. Essa semana eu escutava uma palavra em que a pastora falava o seguinte, um trechinho que eu escutei rapidamente, que ela falou o seguinte, a intimidade com Deus, ela leva tempo. A busca pelo Senhor, para Ele se revelar, precisa de você dedicar tempo. Exato. Eu trabalho o dia inteiro. O que você faz da meia-noite às 6 horas da manhã? Sabe aquela história de professor de física? Uhum. Pois é, mas tem hora que literalmente são esses momentos, como o salmista diz, que o Senhor ama aqueles que o buscam quando? De madrugada. Então, existem momentos na nossa vida que você vai ter que fazer algo a mais. Para buscar o Senhor, mas para isso vai depender da intensidade do desejo do seu coração. E quando ele foi plantando essa chama no coração daquelas pessoas ali, daqueles 4.000 membros que estavam ali naquela igreja, falando sobre a importância de entender e desejar a presença desse Deus, Criador dos céus e da terra, né? Enfim, a compreensão da grandeza do Senhor foi tomando aquele lugar por um espírito de temor a Deus, um espírito de reverência, de desejo, de adoração. Quando as pessoas começaram a chorar, e no relato do livro, alguns começaram a glorificar, outros começaram a sentir a presença de Deus. Só que isso foi ganhando uma proporção, né, Adriana, tão extraordinária. Nossa, intensa. Intensa. Ele fala até que o capítulo chama O Vento do Espírito Santo. O Vento do Espírito Santo. E ele fala que... Só confere isso para mim, mas eu tenho certeza. O Vento do Céu. O Vento do Céu. E ele falou que, assim, que o final da reunião era aquelas reuniões que não era para acabar. Né? Que foi exatamente. Só... E foi em sequências, né? Teve uma onda... Primeiro, Sim. de um vento, depois o Senhor avisou ele, vou descer de novo com um novo vento. E aí ele até conta, né, Diane,
que ele ouviu um barulho, foi ouvido um barulho muito grande no prédio, uma coisa assim, estrondosa. E ele falou que parecia que era um avião tinha passado muito perto. No telhado da igreja. E aí ele achou, só que depois ele começou a pensar que realmente tinha sido um avião, que não tinha nada a ver com a presença de Deus. E aí ele foi conversar com outros irmãos que estavam lá. Né? E é interessante isso, porque ele não conhecia necessariamente, não tinha uma percepção, por exemplo, do que estava de fora. Né? Ele não mora aqui no Brasil, não mora em Brasília. Então ele ficou na dúvida por não conhecer a geografia. Isso, ele realmente achou que estava de repente do lado de um aeroporto, de algo assim, e não estava. E aí o irmão falou assim: não tinha nada passando, não estamos em rota, não era nada. Não. E essa questão da compreensão do que foi o vento, Adriana, aconteceu, ele relata na ida, né, embora, porque ele foi tão impactante o que ele viveu lá, que ele fala que ele não quis, antes que ele falou que não quis jantar, e que ele foi direto pro quarto, mas ele foi conduzido por um casal de brasileiros, e esse casal, depois do culto, foi conversando com eles, e a esposa, né, do pastor que acompanhava, muito emocionada, muito impactada, foi dizer para ele: pastor, o senhor ouviu o vento? Você ouviu? Aí, né, ele falou: mas foi um vento, sim, várias pessoas escutaram, foi um vento impetuoso, e foi um barulho. Aí o outro pastor, o marido dela, que ficava responsável pela parte mais tecnológica de som, disse: pastor, e um detalhe, nenhum dos aparelhos de som, não passou nada no sistema de... Eu não sei como que é isso. Ele falou: olha, nós ficamos abismados, porque não passou nada. Se fosse um avião, uma bomba atômica, se fosse qualquer outra situação humana, nós teríamos captado esse som. Nós teríamos registros, mas não teve registro. Não teve registro, exato. Não foi possível registrar. Foi só para quem estava ali. Exatamente. Então, por que nós estamos falando disso, né? Você está falando assim: mas o que um vento tem a ver com a minha vida? Pois é, quem não deseja essas experiências extraordinárias, quem não almeja, quem não proclama ou clama por elas, provavelmente viverá uma vida medíocre a maior parte do tempo. Exato. Nós não baseamos a nossa fé nessas experiências. Eu, pelo menos, com vento sem vento. Nós não baseamos a nossa fé. Mas, vamos ser sinceros, você tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu imagino que deve ser uma coisa indescritível e que marca para sempre. E inesquecível, né? Você nunca mais vai esquecer, as pessoas que estavam ali, nunca mais vão esquecer daquele sentimento, né? Daquela percepção. Isso. E cada pessoa tem uma maneira de experimentar. Sim, eu me lembro de uma experiência que eu tive há um tempo atrás em uma espécie de retiro, de acampamento espiritual. E eu tinha pedido para o Senhor algo muito específico, sabe? Uma cura, uma resolução específica de algo na minha alma. E eu saí de casa e falei assim para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de uma cirurgia, né? E essa cirurgia não tem nem como ninguém fazer, porque ela é na alma. Só o Senhor pode me visitar. Pronto, esqueci da oração. E eu lembro lá que no sábado, de tarde para a noite, Adriana, o Espírito Santo de Deus me visitou naquele lugar de tal maneira, que eu sentia um lugar que eu não sei te explicar. Eu sei que é a alma, mas eu não sei explicar. E eu sentia um fogo tão ardente, como se uma chama, sabe, um forno em altíssimas temperaturas tivesse sido ligada dentro de mim. E foi tão intenso, foi tão forte, foi tão extraordinário que eu senti. E o Espírito Santo de Deus testificou, foi um testemunho interior de que aquele fogo, que aquela manifestação do Espírito que eu estava sentindo, era a cura que eu tinha pedido para o Senhor e que Ele estava fazendo. Então, esse nível de experiência, ele é fundamental para mobilizar e dar combustível à sua fé. Mas depois disso, quantos dias talvez eu tive que orar sem ter necessariamente uma experiência como essa, de um fogo literal e palpável e sentir algo. A nossa fé ela não é embasada naquilo que a gente sente, mas você tem que viver uma fé tão constante e tão ardente, tão apaixonada por Deus, que você ache incomum e pense que é incomum um dia que Ele não desça com uma presença ardente para se apresentar a você.
Tem que ter paixão Tem que na ter nossa paixão. busca ao Senhor. Essa não tem que ser uma exceção, né? A exceção Não. tem que ser o contrário, Sim, né? exatamente, exatamente. Nossa, Então o vento veio isso. e vamos agora para os fundamentos Isso. do temor do Senhor. Há pessoas que são rápidas em reconhecer Jesus como Salvador, curador e libertador, mas reduzem a sua glória ao nível de homem corruptível através de suas ações e das suas atitudes do seu coração. Deixa eu fazer uma observação aqui, um parêntese, que eu acredito que é muito válido para o momento que nós vivemos, na nossa geração. Ter temor do Senhor, ter o temor do Senhor, não é ter dons, não é manifestação de dons. Ter temor do Senhor não é o cumprimento, talvez, necessariamente de um chamado. Não é você ter uma voz e cantar na igreja, não é você ter uma boa oratória e pregar apenas. Não é você, talvez, ser um pastor que exerce o apacentar de ovelhas. O seu ministério. Seu ministério. O exercício do ministério, ele não nos diz, ele não é um diagnóstico para revelar o coração que teme ao Senhor ou não. Porque se fosse, não existiriam escândalos. Porque se fosse, nós não nos surpreenderíamos de vez em quando com infinidade de situações desonrosas e escandalosas que crentes se envolvem. O temor do Senhor é algo que vai além de qualquer coisa aparente, de qualquer busca que você teve em alguma fase da sua vida, em que o Senhor derramou algum dom, talento, ou até mesmo um chamado que você pode exercer. Mas o temor do Senhor é uma intimidade que difere você, lá do que a palavra diz, que Jesus vai dizer para muitos: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Iníquos. A iniquidade te separa do verdadeiro temor do Senhor. Então, Adriana, a glória, ela é transformada. Isso. Ela transforma. É transformadora, né? Ela a glória do Senhor é transformadora. Isso. Quem em todo o universo pode se comparar ao Senhor? Ele quer que meditemos sobre a sua glória, ele quer que meditemos sobre a glória indecifrável de Deus. Pois como podemos respeitá-lo e honrá-lo de maneira devida se permanecermos inconscientes da sua grandeza ou da razão pela qual ele merece tal respeito e honra? Exatamente. Aqui, Diane, olha que nesse capítulo aqui, em algum lugar aqui, bem por aqui perto, eu chorei quando eu li essas palavras, porque ele fala assim, que ao redor do trono do Senhor existem arcanjos que estão o tempo todo cantando santo, 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 santo. Isso acontece há milhares de anos, né? Há milhares dos nossos anos, vamos dizer assim, né? E aí você pode pensar assim, né? Como até o autor nos induz a pensar: será que esses anjos estão cansados de ficar cantando? Não, estou aqui voando, cantando santo, já tem tanto tempo, santo, santo, milênios. santo. Há milênios cantando santo, né, orando, declarando essa palavra. E aí ele fala assim, que não, que na verdade os anjos reagem ao que eles estão vendo, que é a glória de Deus. Então, se os anjos, se esses arcanjos poderosos que voam, que têm poderes de desembainhar a espada e defender o seu povo, e nos defender, né? Como é citado tantas vezes na Bíblia, que o arcanjo veio para defender, para trazer uma resposta, para trazer uma palavra, profecia. Se esses arcanjos estão lá no céu o tempo inteiro cantando santo, 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 eles estão parando o que eles têm que fazer para ficar na presença do Senhor. E eles não querem parar, eles não querem sair de lá. Quanto mais nós. Exatamente. O que dirá de nós, sabe? E assim, mas isso me chamou muita atenção. Eu fiquei imaginando essa cena, Diane, né? Do trono, porque Jesus está lá agora, ele é onipresente, né? Ele está lá. Sim. E os anjos dando toda a honra, a reverência. Sim. E eles não querem sair de lá, porque a presença de Deus ela é tão envolvente. Exatamente. Né? E eles não querem sair de lá. E muitas vezes a gente assim, não vê a hora do culto terminar.
né? Não vê a hora de sair para fazer outra coisa, né? E assim, e isso eu vejo, Diane, como às vezes nós, infelizmente, somos rasos, né? Sim. Estamos assim, nadando só mesmo assim, sabe, 10 centímetros. A gente está ali e estamos confortável. Né? E a gente acha que está satisfeito, que é isso mesmo. Não, o Senhor tem muito mais para nos mostrar, muito mais para nos revelar. E a glória dele, quando a gente entende, o que eu percebi é que quando a gente entende a profundidade da glória dele, da presença dele, você não quer mais ficar em águas rasas, não. Você quer ficar lá junto com os anjos, cantando santo. Você não quer, e como você mencionou aqui, né, ficar ali só tendo uma experiência rasa. Ai, nossa, orei aqui, senti um arrepio, né? Sim, não, você quer mergulhar cada vez mais fundo, porque a intimidade é isso. Exatamente. A intimidade com o Senhor, ela só vai. Isso você pode fazer uma relação disso, de repente com o seu esposo, né, com a sua esposa, né, a intimidade com uma pessoa, com um amigo. Depois que você chega num ponto da intimidade, você não retorna mais, né? Ela tende a se aprofundar, porque você experimentou, sabe, o íntimo ali da pessoa, né? Então tende a se aprofundar mais, a querer esse aprofundamento. E é isso também que a glória de Deus nos atrai. Exatamente. E aqui ele cita Isaías 29:13, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e os seus lábios me honra. Ele não está falando que você não deve honrar o Senhor com os seus lábios. Não é isso. Não, ele não está dizendo para você, não cante na igreja, não pregue. Não está falando isso. Ele está falando, faça mesmo. Honre com os seus lábios, pregue a palavra, para proclamar o evangelho. Cumpra o ministério onde você foi plantado. Seja uma bênção. Honra o Senhor com seus lábios. Isso. Honre mesmo. Com o seu talento, com o que o Senhor te deu para fazer. Mas tem um porém. Ele coloca aqui, ó, mas o seu coração está longe de mim. A pergunta é, aonde está o seu coração? Você tem que, como se diz, fazer um sacrifício enorme para você continuar na igreja? Você está tendo assim que se obrigar. Está vindo arrastado? Vindo arrastado. Você está tendo, como se diz, que de alguma maneira se policiar, né, para achar interessante as coisas do Senhor. Então tá errado, porque o seu coração precisa desejar ardentemente por Ele. Então nosso coração não pode estar longe. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. O que são os mandamentos de homens? Aí vem, você está fazendo a honra que você está dando com os seus lábios. É porque isso está no seu coração ou é porque é mandamento de homens? Isso. Que você porque aprendeu. Alguém te ensinou como fazer, né? Porque a igreja, ela é uma comunidade que te dá vínculos sociais e é muito interessante. Né? Os vínculos sociais, você tem amigos, você pode fazer algo para servir a comunidade cristã que você né, que está inserido. No caso aqui, a nossa comunidade cristã é a Assembleia de Deus. Isso, e da Vila Boa aqui, da Vila Boa. Então, nós precisamos de compreender essa linha tênue que existe entre o que habita no coração e o que está aparecendo por fora. Exato. Nós temos o poder, sim, de mostrar algo para impressionar os homens, sendo que o nosso coração não está implicado naquilo. Exato. Às vezes a gente quer mostrar algo até para impressionar as pessoas, né? Sim. Ou até mesmo querendo impressionar Deus com o talento que Ele te deu, que Ele mesmo te deu. Né? Isso é a nossa natureza pecaminosa, né? Assim, eu vejo isso não com a maneira, Diane, sabe, de tacar a lei assim na pessoa, né, de deixar a pessoa sentindo o pior do cristão, do crente. Nossa, eu sou um crente. Não é isso, não. O que eu tenho certeza que a leitura desse livro aqui vai te trazer muitas luzes em lugares, né? Assim, é um crescimento mesmo. O que nós temos que buscar, né, é um crescimento, é uma intimidade. E cada vez mais, quando nós buscamos essa intimidade, o Senhor vai revelando outras coisas dentro de nós. Outras coisas dentro de nós. Não é para acusar. É isso que eu queria falar. Estava tentando lembrar essa palavra. E aí, porque, olha aqui, ó, ele até fala aqui, ó,
que as pessoas haviam reduzido, eu vou colocar como no presente mesmo, né? Às vezes nós reduzimos a glória do Senhor, às vezes nós reduzimos a glória do Senhor à glória do homem incorruptível. O que isso aqui significa? Que nós pegamos o que é para nós ter uma honra, o que é para nós ser glorificado, né? Ter ter um louvor, né? Dentro do que nós entendemos isso como louvor, nós queremos dar isso para Deus, só que Deus é muito maior do que isso. Os anjos, que são poderosos, estremecem na presença dele. Nossa, isso é muito profundo. E é tão interessante que ele faz uma... no terceiro capítulo, ele faz uma alusão a essa realidade, né? Do nosso coração, da facilidade do coração humano de se corromper a outros ídolos. E qualquer outro ídolo. Isso. O seu marido ou a sua esposa pode se tornar um ídolo. Os seus filhos podem se tornar um ídolo. O seu trabalho, sua profissão, o seu ministério pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa que você tem mais apreço, mais dedicação e prioriza mais do que sua intimidade com Deus, é um ídolo. Nossa, Diana, olha aqui, só para colaborar isso que você está falando. Os problemas sempre começam quando o povo se reúne em sua própria sabedoria, separado do poder e da presença de Deus. Exatamente. Quando é que aconteceu isso aqui? Lá com Moisés. O povo tinha sido... o povo vivia em estado de escravidão, tá bom, gente? Sim, vamos lembrar disso. Os hebreus, o povo escolhido Israel, de Deus, estava servindo de escravos para o Egito, para Faraó. Sim. Deus tirou eles de lá, com tudo isso que nós conhecemos, as 10 pragas do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, fez jorrar água da rocha. Sim. Colocou uma nuvem para proteger o sol de dia, colocou uma nuvem para proteger do frio à noite. Mandou maná todos os dias. Não era vegetais, não, tinha carne, né? Porque o povo também reclamou dos pães. E aí, depois do povo de Israel testemunhar tudo isso com os olhos, eles foram aquela geração que não foi alguém que contou, não, eles viram o mar se abrir, engolir o exército de Faraó. Mas aí Moisés foi lá para o monte. Moisés falava com o Senhor face a face. Moisés assim, é muito citado nesse livro aqui também, né, Diana? Sim. Porque ele temia a presença do Senhor. E nós já falamos disso em outro livro também, do mesmo autor. Então Moisés foi para lá e demorou alguns dias até o Senhor dar toda a instrução para ele. E eu acho até que o Senhor fez questão que demorasse mesmo alguns dias para ver a reação do povo. E sabe o que o povo fez? Se juntou ali. Chegou em Arão e falou, não, Arão, Moisés sumiu. Moisés foi embora. Largou a gente aqui, nós vamos fazer um bezerro de ouro pra gente mesmo. Aí que ele fala, os problemas começam quando... Aí eu vou colocar nos dias de hoje. Quando nós nos reunimos de acordo com a nossa sabedoria, ou seja, do nosso entendimento, da nossa cabeça, separado da presença de Deus, separado do poder da presença de Deus. E aí nós queremos resolver o problema. Sim. Né? Então, assim, aqui fica claro que o povo de Israel, os hebreus, não contemplou, eles não tinham contemplado, apesar de terem testemunhado todos esses milagres, eles não tinham contemplado a verdadeira glória de Deus. E é tão interessante isso que você está falando, Adriana, igual eles levantaram ídolos. Foi uma geração idólatra. E aí ele conta de uma situação peculiar, assim, uma situação, comum, dos filhos adolescentes que estavam muito empolgados com determinado jogador de basquete que estava muito famoso na época. E ele estava incomodado com aquilo, né? E eles foram para a beira do mar e ele começou a conversar com os filhos, né? Filhos, vocês acham esse mar grande, né? O que vocês acham? Nossa, pai, muito grande, né? Ele fala, nossa, você é incrível, né? Assim, é maravilhoso. É incrível. E aí ele falou, vocês sabiam que nós só temos a possibilidade de enxergar, de contemplar
3 quilômetros, no máximo 4. É. E que esse oceano, né, ele fala, esse oceano Pacífico aqui tem centenas de quilômetros. Nós podemos ver apenas 2 ou 3 quilômetros, mas o oceano, na verdade, continua por centenas de quilômetros. E ele fala, e esse oceano aqui, que ele estava mostrando para os filhos, que é o Atlântico, nem é um dos maiores. É. Ele foi falando uma lista dos outros, né? Ele estava na costa do Atlântico e disse que tinha outros maiores. Tem o Pacífico, que é maior, e outros, enfim. E aí ele disse assim para os filhos, né? Não, os filhos agora, uau, pai, uau, né? Que legal. Aí ele continua, né, a conversa. Vocês sabem o que mais a Bíblia diz sobre o quanto Deus é grande? E ele começou a falar com os meninos sobre a grandeza do Senhor. Falou assim, meninos, vocês sabem o que Deus pesou? Toda a água que vocês estão vendo e toda a água que vocês não estão vendo, que eu acabei de descrever, de todos os oceanos, água doce e salgada, bem na palma da sua mão. Vocês sabiam que o Senhor, Ele pode medir o universo com palmos, pequenos palmos? E ele começa a descrever uma série de situações que está no livro de Jó, onde a grandeza do Senhor é revelada, onde a infinidade do poder, da glória e da majestade é revelada. E, Adriana, é tão interessante porque lá em Apocalipse, a palavra de Deus nos fala o seguinte, que os 24 anciões, com suas coroas, depositam aos pés do Senhor as suas coroas, porque eles não se sentem dignos de usá-las. E dizem, santo, 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 santo é o Senhor. A gente é tão medíocre, tão pequeno. Sabe? Você pensa o que é você, na eternidade, ter uma coroa e uma honra que o próprio Deus te deu, e você reconhecendo que você não é digno de usar aquilo, você devolve. E nós, na nossa mediocridade, limitação e mortalidade, nós não compreendemos que tudo que temos, que somos, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e que nós temos que devolver todo o recurso, tempo, adoração e temor, porque só ele é digno. Nós não devemos temer a homens. Temer não é ter medo, é reverenciar, é idolatrar, é admirar demasiadamente, é depositar confiança, é crer absolutamente na palavra. Isso é ter temor. Como é que você vai temer a homens? Você tem que temer a Deus. Deposite crença fiel na palavra dele. Considere o Senhor verdadeiro e todo e qualquer homem mentiroso, indigno da sua confiança. Exato. Diane, e assim, o autor fala exatamente isso. Quanto maior nós compreendermos a grandeza de Deus, maior será a nossa capacidade de temer a Ele e reverenciar a Ele. Sim. Quanto maior nós compreendemos a grandeza de Deus. E aí eu lembrei aqui do Salmo 8, né, que ele cita aqui vários versículos. E aí eu quero ler só um versículo aqui, ó. Quando contemplo os teus céus, obras, vou ter que chegar mais perto. Precisando de óculos, né, amiga? Pois é, né? Ótica missão. Amém. Obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quando nós entendemos assim, nós entendemos essa grandeza do poder de Deus, do que o Senhor é, quem somos nós perante isso? E mesmo assim, o Senhor cuida de nós. Sim. Mesmo assim, Ele nos ama. E assim, esses dias eu lendo esse livro e eu passei por uma situação pessoal mesmo, familiar, né? E eu trouxe isso aqui à tona para os meus filhos, sabe? Eu falei para eles, nós tínhamos recebido algo do Senhor, da parte do Senhor,
E eu falei para eles, eu falei, olha, o Senhor em toda a sua grandeza está rodeado de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins, dos 24 anciãos, é rei do universo, é poderoso em majestade. Sim. Com uma palavra ele forma tudo, com uma Sim. palavra o mundo se fez, nós fomos criados. Ainda assim, em toda essa grandeza, o Senhor separa um tempo dele, do milênio, da eternidade que ele tem, para vir trazer uma palavra dentro do seu coração, para vir te dar uma resposta, para vir confirmar algo dentro do seu coração, do seu ser, para vir te dar um conforto, um consolo. Ele não precisava fazer isso, porque a palavra dele já nos fala tudo, mas fora a palavra que ele deixou para nós, ele separa um tempo para vir, para trazer pão para nós. Como Elias estava escondido na caverna, por medo de ser morto por Jezabel, estava em depressão, deprimido, querendo a morte, falou, não, Senhor, ficou só eu. Mentira, o Senhor ainda lembrou ele, olha, só na cidade lá, como você tinha 7.000? Então, 4.000, não me lembro, mas 7.000, né? Mas assim, mesmo assim, o Senhor viu que ele precisava de um renovo, que ele precisava de um alimento, de um revigor, né, de renovo de forças. O Senhor, em toda essa majestade que eu citei aqui, em todo o poder, desceu lá e trouxe pão. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E o Senhor faz isso com nós hoje também. Às vezes você se sente cansado de tudo, não só fisicamente, mentalmente, né? Você se sente atolado das coisas, dos afazeres, dos problemas, das dificuldades. E o Senhor, às vezes, com uma palavra, Diane, com, sabe, algo que o Senhor vem entregar para nós, a gente sente força, a gente come aquele pão e caminha mais 40 dias. Exatamente. E é tão interessante isso que você está falando, Adriana, porque nós podemos tentar, com todas as nossas forças aqui, explicar o que é o temor do Senhor, o que é você viver uma vida apaixonada pelo Senhor. Mas, de fato, tem como explicar? Não tem. Tem como você explicar uma vida de intimidade com o Senhor? Não tem como você descrever o que é contemplar o Senhor implantando no seu coração e na sua mente o temor dele. Por quê? Porque não é uma coisa que se compra em supermercado, é uma coisa que se constrói devido ao nível de relacionamento. Isso. E ele fala isso o tempo inteiro aqui, construir. Construir um relacionamento. E cada vez mais que você vai construindo, você quer construir mais. Sim. É igual o alimento, né? Quando é um alimento gostoso, você não dá vontade de comer mais? Sim. E a intimidade com o Senhor é assim também. Cada vez mais que você vai conhecendo Ele, você vai sendo abraçado pela sua glória, pela sua grandeza, você quer mais daquilo. Exatamente. O temor do Senhor, ele se resume, sobretudo, a um desejo íntimo e profundo de agradá-lo. Exato. Quem teme ao Senhor vive para agradar ao Senhor. Exato. Quem teme ao Senhor tem prazer em agradá-lo. Isso. Quem teme ao Senhor separa o que for necessário para que o coração do Senhor se alegre com as suas atitudes. Isso. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo. Fazei tudo para o Senhor. Glória de Deus. Exato. Faça como para o Senhor. Isso é temor ao Senhor. Isso é temor. Você está educando seus filhos na sua casa? Faça para o Senhor com temor ao Senhor, sabendo que você está educando crianças para a eternidade, que precisam conhecer ao Senhor. Exato. Que você vai dar conta ao Senhor sobre a criação dos seus filhos. Você está precisando resolver alguma situação do seu casamento, existe uma crise estabelecida? Utilize-se do temor do Senhor para entender que o seu marido representa Cristo. Olha, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, até uma das lições de experiência do lar recentemente. O Senhor ministrou muito ao nosso coração. Quantas mulheres tratam seus maridos como filhos? O homem não é homem, ele é o filho. É o filho mais velho daquela família. Quanto mais femininas nós fomos, mais masculinos nossos maridos vão ter a possibilidade de ser. Sim. A mulher, ela precisa voltar para um lugar de feminilidade, submissão e temor
ao Senhor, Isso. Adriana, de entender o seu papel. Isso é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é você alimentar a sua casa, organizar a sua casa com carinho para receber os seus filhos. É você ser uma mãe que ora pelos seus filhos, é ser uma esposa que intercede pelo seu marido. É ser uma mulher que não negligencia uma vida de oração. É ser um pai de família que implanta a palavra do Senhor na sua casa. Isso. Temer ao Senhor é viver uma vida diária e constante nas 24 horas que você tem, onde o Senhor seja a prioridade e na maior parte do tempo você está procurando maneiras de agradá-lo e de fazer de maneira agradável, perdoando, se calando, se humilhando e perguntando ao Senhor, Senhor, é assim que te agrada? É desse jeito que está tocando o seu coração? Dessa maneira, quando você vier em qualquer reunião aqui na igreja, a presença dele virá. Como o Senhor não vai se manifestar em nossas vidas? Se nossa vida no dia a dia, o nosso coração está ardentemente desejando ele e estamos vivendo uma vida para a glória dele. Eu percebi assim, Diane, que o temor do Senhor é uma chave que dá acesso à presença dele. Exatamente. Sem o temor do Senhor, você não acessa a presença dele na sua completude. Você acessa partes, pedaços, né? Você acessa um pequeno... uma pequena partezinha assim. E aí, pra gente caminhar pro final, Diane, assim, o livro... Gente, não tem como nem a gente falar de todas as experiências que ele conta, de todos os... as histórias da Bíblia que ele traz, né? Mas teve uma, Diane, que foi a dos filhos do sacerdote Eli, né? Da tribo dos levitas, né? Então, ele era um levita, então ele era o sacerdote, ele ia lá no templo, no Santo dos Santos, oferecer ao Senhor o sacrifício, e depois, após ele, os filhos dele também aprenderam, né, esse ofício. E a Bíblia nos conta que os filhos de Eli, eles começaram a se acostumar com aquele trabalho. Sim. Nossa, isso me trouxe assim, né, um temor muito grande. Eu pedi ao Senhor, em nome de Jesus, Sim. que nós não nos acostumemos a achar que a gente está acessando a sua presença, né, e de qualquer maneira. Porque eles achavam que estavam acessando. E aí o que acontece? Os filhos de Eli, eles iam lá e faziam o trabalho deles, né? O ministério que o Senhor tinha dado para eles, mas a vida deles, eles agiam como se não fosse, aquilo ali fosse mais uma tarefa que eles tinham que realizar. Sim. Hoje eu tenho que realizar essa tarefa aqui do cordeiro e acender o incenso. Mas a hora que saiu de lá, a vida estava toda bagunçada. A ponto dos filhos de Eli se prostituírem na porta do templo, né? A Bíblia relata isso. E ao ponto de Eli saber. O pai sabia. E negligenciou. E ele teve um preço, que pagar um preço alto por essa negligência dos filhos. E o que aconteceu? Depois, a glória do Senhor, e aí ele fala aqui, né, que onde tem a glória do Senhor, tem julgamento. Sim. Onde a glória do Senhor chega. Parte 2 desse podcast vai ficar imperdível. Vai. Então, e nós vamos falar disso lá. Mas onde tem a glória do Senhor, tem o julgamento vem. Mais cedo ou mais tarde. E ele fala o seguinte ainda, onde tem muita glória do Senhor, é mais rápido. Onde tem pouca glória... Eu já estou dando spoiler. Adriana, Deus ministrou isso no meu coração profundamente. Antes do livro, de nós pensarmos de ler o livro, do Senhor nos dar essa direção. Inclusive, um exemplo que ele cita no livro, o Senhor ministrou no meu coração. O contraste da luz e das trevas sempre vai existir. Sempre. Mas a intensidade desse contraste... depende da luz. A intensidade depende da luz. Se você colocar numa sala toda escura, uma luz bem fraquinha, você vê lá, assim, realmente faz uma diferença. Mas se você colocar uma luz forte, um holofote enorme, não vai ter nenhum lugar na sala que vai ficar obscuro. E se tentar, por exemplo, suponhamos que por algum motivo aquela sala está sob a influência de alguma sombra ou de algo que tenta escurecê-la. Essa luz tão forte,
ela vai alcançar todos os pontos. Todos os lugares, exatamente. E não há possibilidade de crescimento das trevas. Ele falou, inclusive, para entender esse exemplo, ele falou assim, se você está numa sala aí que você esteja, essa sala está toda escura, você liga uma lanterninha pequenininha com a bateria fraca. É uma coisa, você vai iluminar ali um canto ou outro, né? Agora, imagina a luz do sol. Imagina a luz do sol dentro dessa sala. Sim. Vai ter algum lugar nessa sala que vai ficar escondido com a luz do sol? Não. Essa é a glória de Deus. Exatamente. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus, ela traz luz. Ela traz... ela tira todas as trevas, todas as teias de aranhas escondidas. Ela expõe. Ela expõe. E foi isso que aconteceu com os filhos do sacerdote Eli, e eles foram consumidos. Infelizmente. Infelizmente. E pra gente encerrar, Adriana, eu quero falar para você que é pai e mãe, está nos escutando. Talvez o seu sentimento é de dó, é de pena, de medo de perder o amor. Ai, mas se eu corrigir muito severamente, se eu ficar falando, eu vou perder o amor. Foi o que ele fez. Ai, tadinho do meu filho. Não deixa. Ai, meu Deus. Não é fase. É fase. Vai passar. A adolescência é assim mesmo. Todo adolescente faz isso. Ou às vezes até pensa assim, o Senhor sabe o coração dele, o coração dele não é mau, não. Deixa. Sim. Olha, deixa. A hora que Deus trouxer a luz. Exatamente. Então você, pai e mãe, precisa ter temor ao Senhor, a ponto de cumprir o seu papel, mesmo que te doa. Isso. Mesmo que te custe caro. Isso. E plantar o temor no coração dos seus filhos. Exato. Porque não adianta você falar algo com a boca e praticar algo diferente e querer que os seus filhos amem ao Senhor, se você não ama. Se você não teme, você quer ensinar o seu filho a temer o Senhor, mas se você não teme, como? Isso, exatamente. Então é isso. O reflexo, o espelho que nós temos que transmitir na nossa casa é de uma vida que emana. Exato. Uma vida que emana vida. Sabe? Uma vida que emana a vida de Deus. Exato. Que transmite a vida de Deus. Olha, na sua casa você tem que ser uma pessoa que vive essa seguinte frase. Ensine o caminho, pregue a palavra sempre. E se for preciso, use palavras. Ou seja, com atitudes. Que as palavras sejam as últimas coisas para revelar o temor do Senhor. Amém. Amém. Nossa, é muito poderoso. Sim. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você foi impactado. Se você lê o livro, você ainda vai ser mais impactado, porque nós estamos passando aqui o que o Senhor nos revelou, né? Através da nossa experiência de vida também, né, Diane? Sim. Aquilo que o Senhor traz para nós, aquilo que a gente mais lembra, né? Os principais, como se fossem as manchetes, né? Sim. Mas quando você lê o livro, o Senhor revela algo para você. É assim, é a Bíblia também, né? A Bíblia também é assim, né? Isso, gente. O Senhor revela algo para você. Então, assim, nós incentivamos, né, Diana, a leitura desse livro. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida com isso. E se você não se inscreveu aqui ainda, já sabe, é só clicar, se inscrever, nos ajude. Você fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é bacana, e ele vai enviar, ele mesmo, você não precisa nem fazer nada, ele mesmo envia isso aí para outras pessoas. Se você se inscrever e enviar, e curtir o vídeo, e comentar, aí o YouTube vai, sabe, começar a pipocar, assim, igual os fogos de artifício. Esse vídeo é muito bom. Então nos ajude fazendo isso, né, Diane? Para que esse canal, que essa palavra chegue a mais corações que precisam ouvir. Em nome de Jesus, que você entenda que o temor do Senhor é algo que quando você adquire uma chave, como ele diz, um segredo para conhecer acessar seu Deus na intimidade. Aleluia. Então, eu acredito que assim como no tabernáculo, no templo, existem níveis de acesso, assim também na presença do Senhor. Tem algumas pessoas que vão ficar ali no pátio, no átrio. Outras pessoas vão buscar o santo lugar. Mas existem pessoas que não abrem mão de serem qualificadas e de renunciar o que for necessário para estar no Santo dos Santos. Amém. Que o nosso coração seja insaciável para viver a grandeza do Senhor. Receba um abraço do nosso ADCast e que você possa transmitir essa mensagem, ser um canal de bênção em nome de Jesus. Até mais. Até.
Deus abençoe sua vida.